Aleluia. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém. É bem verdade, irmão. Todos que vêm cá fazer a palavra, não é fácil, mas se Deus escolheu para estar aqui esse dia, a gente só temos que obedecer e ouvir a voz de Deus, né? E eu convido os irmãos para abrir suas Bíblias em Mateus. Eu ia louvar, mas a hora já está avançada. Eu vou aproveitar o tempo para falar aquilo que o Senhor quer falar para a igreja. Amém? Amém. Mateus 7, capítulo 7, versículos 7 e 8. É verdade, irmão. Confesso que antes de eu trazer essa palavra para a igreja, primeiramente passou por mim. Não foi fácil, apanhei muito. Eu falei, Senhor, mas será que essa palavra mesmo? Mas quando a gente vai trazer uma palavra, primeiro tem que passar por nós, para depois trazer para a igreja. Amém? Amém. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Pois tudo que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abre-se-lhe-á. Amém? Amém. É só estar aqui. Os irmãos podem se sentar. Aquilo que o Senhor ministrar no meu coração, que a gente tem que ministrar muitas coisas. Até fiz umas anotações aqui, não sei como é que o Espírito Santo vai deixar olhar, porque às vezes a gente faz, mas ele nem permite a gente olhar nessas folhas. Mas, como deu para entender a palavra, são 3 palavras fortes: pedir, buscar e bater a porta. E eu quero dizer, eu quero ter um exemplo para a igreja hoje, nessa noite. Primeiramente, em pedir. Como que você está pedindo ao Senhor? De que forma você pede ao Senhor? É como uma criança quando ele quer uma coisa, ele vai até nós que somos pais e pede algo para nós. Se não estamos ali presentes, elas vão ao nosso encontro dos pais e tornam a pedir. E se não encontra, se nós estivermos no nosso quarto, não queremos ser incomodados, bate e pede. Assim é uma criança, e assim somos nós perante ao Pai. E eu quero perguntar para a igreja, de que forma você tem pedido ao Senhor? Será que nós temos pedido de forma correta? De forma que o Senhor agrada? Porque nós temos que pedir ao Senhor. Porque muitas vezes, muitos de nós pedimos algo para o Senhor. Quando o Senhor dá, a gente fala, não era assim que eu queria, dessa forma. Mas a gente não soube pedir. E muitos pedem, o Senhor diz não, mas insiste pedindo. E o Senhor o que ele faz? Ele dá para mostrar que não era aquilo que ele queria dar para nós. E muitos de nós estamos assim. Não sabemos pedir. Não estamos sabendo pedir para o Senhor. Muitas vezes nós sabemos pedir para o nosso amigo do lado, mas o essencial que é o Senhor, nós não estamos sabendo pedir. Porque o nosso Senhor, irmão, Ele assegura por 3 vezes que se pedirmos, receberemos, se buscarmos, acharemos, e se batermos a porta, se abrirá. Aleluia. Glória a Deus. Eu creio. É bem verdade. Se pedimos, recebemos. Se buscamos, vamos também receber. Se batermos a porta, vai se abrir. Eu creio. Porque se os pais, nós que somos pais aqui, nós que temos filhos, se nós não queremos dar as melhores coisas para os nossos filhos, por que o Pai do céu também ele quer dar os melhores para nós? Se nós que somos pais queremos, eu falo por mim que eu queria poder dar o melhor para as minhas filhas. E assim é o Pai do céu também, ele quer dar o melhor para cada um de nós. Ele não quer dar coisas ruins para nós. Ele não quer dar qualquer coisa para nós.
estão sabendo pedir. Muitos pedem de forma errada e depois se arrependem. Não é aquilo que queria. Porque nós temos que saber pedir para o Senhor. Nós temos que saber pedir para o Senhor. Porque se você pede um casamento, tem certeza que é aquele casamento, é aquela pessoa que você quer? Você tem certeza? Você pede um emprego, será que é aquele mesmo que você quer? Aquele emprego? Porque o Senhor dá. E muitas vezes quando insiste, o Senhor diz, não, nós vai insistir, eu quero, assim. O Senhor, eu vou dar. Mas depois Ele mostra que não é aquilo que Ele tinha para nós. Então eu quero dizer para os irmãos, vamos aprender a pedir para o Senhor. Porque o Senhor conhece a voz de cada um de nós. Ele conhece o clamor nosso. Ele conhece aquilo que nós desejamos no nosso coração, que nós queremos pedir para Ele. Ele conhece. Ele conhece o meu coração, Ele conhece o seu coração melhor de qualquer uma pessoa. Ninguém conhece o seu coração como Ele. Só Ele que conhece. E você pode pensar assim, a minha oração que não é respondida. Mas eu quero dizer para você, naquele momento pode não ser respondida. Porque o Senhor está analisando se é aquilo que Ele quer te dar. E nós pensamos, Deus não ouve a minha oração, Deus não me escuta, Deus não isso, Deus não aquilo. Mas o Senhor escuta. Só porque Ele tem o momento certo de entregar aquilo que nós pedimos. Não é na hora que nós queremos, não é da nossa maneira, não é do nosso jeito. É da maneira dele que Ele quer nos dar. Ele vai entregar aquilo que nós pedimos, sim. E nós esperamos tanto e muitas vezes nós não temos aquela resposta de imediata. Eu falo porque já aconteceu comigo. Eu pedi uma coisa para o Senhor, pedia, e nada, falei assim, Deus já nem me escuta, Deus não está me ouvindo, Deus fala, mas e cadê? Mas não é o momento certo dele me dar o que eu pedia. E se ele demorou também, é porque a forma que eu estava pedindo não era aquilo que ele queria colocar nas minhas mãos. Não era aquilo que ele queria colocar nas minhas mãos. Porque, irmão, eu estudando, eu me levei uma palavra. Paulo orou 3 vezes para o seu espinho sair da carne. 3 vezes ele orou para o seu espinho, que o seu espinho fosse retirado da carne. E a resposta da oração foi a concessão da graça para ele suportar. Aleluia. Essa palavra então, suportar, foi a que mais batalhei ainda. Para ele suportar. Ele orou 3 vezes, mas o Senhor não quis tirar aquele espinho da carne dele. Porque era para ele passar por aquilo que o Senhor tinha colocado. E assim somos nós. Eu falo que muitas vezes eu falo assim, eu já estou cansada, eu nem comecei, mas eu confesso que eu já estou cansada e reclamamos. E eu posso orar 3, 10, 20, 30, se o Senhor não quiser tirar a carne do meu corpo, do meu espinho, do espinho da minha carne, Ele não vai tirar não. Só tira na hora que Ele achar que nós estamos corretos, na hora que Ele achar que nós estamos prontos. Aleluia. Você não tira o bolo do forno antes da hora. Assim é o Senhor nas nossas vidas. Ele não tira nós da fornalha antes do tempo. E nós temos que suportar. Não é fácil. Eu falo que não é fácil. Suporta. Falo, meu Deus, essa palavra suporta, até hoje eu não degustei ela. E o Senhor ainda coloca para me pregar essa palavra suporta. Meu Deus. Suporta. E eu, tá bem, Senhor. Só me dá força para me suportar, porque tem dias que não é fácil. Tem dias que não é fácil a gente suportar. Mas Paulo orou 3 vezes para aquele espinho da carne dele fosse retirado. Mas o Senhor não tirou. Mandou foi ele suportar. E eu quero dizer para você, suporta o seu espinho da sua carne. Dói, é doloroso, mas suporta. Porque o Senhor está vendo cada gemido. Mas nós temos que suportar. E você suporta. Porque o Senhor, na hora certa, Ele vai saber o momento certo de tirar esse espinho da sua carne. Eu não sei qual é o espinho que dá. Eu não sei qual é o espinho.
Que eu não tenho nem só, acho que eu tenho muito ainda. Mas o Senhor vai trabalhar, o Senhor vai tirar, porque eu já tinha mais, ele já tirou um bocadinho. E assim é cada um de vocês que está aí. Glória a Deus. E eu orando para o Senhor, eu falei, Deus, o Senhor só leva amanhã aqueles que precisam de ouvir. Porque eu creio que Deus ministrava tão forte que ia dar pessoas aqui que necessitavam de ouvir essa palavra. Minha filha, a palavra vai ter a direção certa. Se eles estiverem atentos à minha voz, eles vão saber que sou eu que estou falando. Aleluia. Eu falei, Senhor, eu não quero falar nada que venha de mim. E o Senhor abrandou fortemente. Eu na terça-feira fui levar minha filha na escola, fiquei das 9 da manhã até 5 horas da tarde, em frente ao computador e Bíblia, estudando, que eu falei, meu Deus, acho que já tinha dentro de Deus, já tinha saudade de me ver daquela forma. Mas eu fiquei. Porque para trazer a palavra nós não podemos sentir de qualquer maneira, de qualquer forma. E fiquei. E orei, Senhor, me confirma, será que essa palavra, se for outra, não sei o quê. E aquele medo, falei, vai que eu chego lá em cima do altar, Deus troca a palavra na hora e só Jesus na causa. Porque é difícil, eu não sou igual o pastor Paulo, né? Que o rolo deve ter de repente nele assim, né? Mas creio que um dia eu e vocês também vamos chegar lá. Amém? E assim, irmãos, então nós temos que saber pedir. Se você pedir, o Senhor vai dar. Mas saiba pedir. Porque se eu for pedir, o irmão Eduardo, me dá um rebuçado, ele vai me dar o rebuçado. Agora, se eu pedir e não falar o que eu quero, ele vai me dar qualquer coisa. Ele vai me dar qualquer coisa. Mas para eu pedir, eu tenho que chegar até a pessoa e falar, olha, eu preciso disso. Você pode me dar isso? A pessoa vai me dar o que eu preciso. Assim é o Senhor, nós temos que saber pedir. Porque a palavra fala, pedir, buscar e bate a porta. E o buscar? Esse que é... Irmão, vai só complicando mais ainda. E o buscar? Esse buscar ainda foi pior ainda, porque buscar os caminhos do Senhor não é fácil. Da mesma forma que eu já senti várias vezes, desistir, muitos aqui já sentiu. Quem disser que não sentiu, está mentindo para o Senhor. Não é nem para mim, nem para ninguém, para o Senhor. Porque todos nós que somos cristãos, já pensou um dia sim parar, caminhar e desistir. Quem disser que não está mentindo, simplesmente já está pecando, porque está mentindo. Eu já falei várias vezes. Várias vezes. E nós temos que buscar pela sabedoria. Nós temos que buscar pela sabedoria. Nós achamos que nós já sabemos tudo, mas nós não sabemos é nada. Nós não sabemos é nada. E nós temos que buscar a sabedoria. Não é no seu irmão do lado, não é no seu vizinho, é em Deus. Aleluia. É Deus que vai derramar a sabedoria sobre nossas vidas. É Deus que vai derramar a sabedoria sobre a sua vida, a vida de cada um de vocês. Glória a Deus. É só Deus que pode fazer. Você pode achar, eu não tenho capacidade. Tem. Se você se prostrar como um vaso, de boca para cima, o Senhor enche. E nós temos que até aprender a buscar também. Nós precisamos, irmãos, saber que nós seremos respondidos com as nossas orações. Nós somos respondidos com as nossas orações. Mas é como eu já disse, é do tempo, é da maneira que Deus quer. Não é da sua maneira e nem da minha maneira. É conforme Deus quer. E você tem que aceitar isso na sua vida. Você tem que aceitar a forma de Deus na sua vida. Você tem que aceitar. Porque aqui, olha, onde eu botei. Para pedir e continuar pedindo, buscar e continuar buscando, e bater e continuar batendo. Nunca é para desistir. Aleluia. De pedir, de buscar e bater. Aleluia. É para continuar buscando. Porque é buscando que nós vamos encontrar. Você não acha nada por acaso. Se você não for procurar, você não vai achar.
E assim é a sabedoria de Deus. Se você não fizer por onde buscar a sabedoria de Deus, você não vai encontrar em porta nenhuma aí. E nós temos que nos esforçar mais em buscar. Porque muitos de nós estamos deixando nos fraquejar. Muitos de nós estamos deixando as nossas forças se acabar. E nós temos que buscar mais. E o Senhor falava comigo fortemente: você antes me buscava mais do que agora. Por isso que eu digo, irmão, a palavra primeiramente veio a mim, para depois eu trazer para você. Deus, olha, foi claramente, você antes buscava mais a mim do que agora. E é verdade, você que, ai, Senhor, você está mentindo. Não. Ele esquadrinha o meu coração, esquadrinha o seu coração. E é como se eu ouvisse: você antes me buscava mais. E aquilo que eu ia falar, só me derramei e chorei, porque era verdade. Parece que eu tinha mais aquela sede de buscar o Senhor. Eu tinha mais aquela sede. Não é porque eu não estou buscando, eu busco, mas eu busco. Nós buscamos de qualquer jeito, de qualquer maneira. E antes não, eu buscava de forma diferente. Eu buscava com aquela garra, com aquela força. E o Senhor falou: você tem que buscar. Antes você me buscava mais. Por que que parou de me buscar da forma que você buscava? Por quê? E eu falei só: meu Deus, é verdade. Eu só chorava, falei: é verdade, é verdade. É como se eu sentisse aquele dia, aquela terça-feira, eu na minha casa. É como se eu sentisse assim: Deus puxar a cadeira e sentar ali comigo e ficar eu e ele conversando igual a gente faz com nossos amigos. E ele foi falando, e foi soltando. Eu não falava nada, só chorava, porque eu ia falar o quê? Mas ele cobrou de mim. E da mesma forma que ele cobrou de mim, eu creio que ele está cobrando de alguém que está aqui, que tem parado de buscar o Senhor como buscava antes, que tem parado de buscar o Senhor como buscava antes. Mas não vamos deixar de buscar o Senhor, porque grande é a recompensa do Senhor. Você pode pensar que não, mas grande é a recompensa do Senhor na sua vida quando você está buscando. Você pode achar que não, mas grande é a recompensa do Senhor. Então nós temos que valorizar, porque muitos aí queriam ter o prazer, o privilégio que nós temos de poder vir de livre e espontânea vontade para a casa do Senhor, sentarmos nessas cadeiras, pegar uma Bíblia e ler, ter o privilégio de escutar o louvor, sendo que tem países aí fora que tem que ir escondido buscar a presença do Senhor. E nós que temos isso tudo não estamos querendo. Nós não estamos querendo. Mas só que Deus é tão maravilhoso que quando o pastor conversou comigo e disse que a cantinha parava, eu falei assim: vou ficar quase um mês sem ir na igreja. Eu falei, eu prometi. Eu falei assim: vou ficar quase um mês sem ir na igreja. Com passar nem uma semana passou, então ainda você vai pregar. Eu falei: meu Deus do céu. Eu falei: amém. Aquele amém assim meio pelos dentes ainda. Não foi nem aquele amém, não. Foi um amém assim meio pelos dentes. Eu falei: amém. E peguei o telefone várias vezes para desistir. Aí quando Deus me deu essa palavra, e Deus já sabia o dia que eu ia pregar aqui, porque essa palavra Deus me deu um dia que eu ia ter a oportunidade aqui no grupo de intercessão, e aconteceu algo no movimento, não deu tempo de falar, que eu creio que foi a permissão de Deus que não deixou, porque Ele ia ter o dia certo para trazer essa palavra. E não deu tempo do grupo de intercessão trazer a palavra, e nem louvar, e nem orar. E eu falei: amém, deixa eu ficar quietinho. Porque, irmãos, é assim, eu vi bastante o povo falando assim: mas você já prega, isso é fácil. Mas a verdade, eu não vou mentir aqui assim, eu tenho bastante pregações. Mas eu não sei, mas eu faço isso, não sei o que Deus me dá, que eu nem pregador eu sou. Mas eu tenho bastante pregações. Porque quando eu estava no Brasil, aquele ali, o roubo foi descendo, e olha, mas eu tenho até hoje as minhas pregações ali
guardada dentro da gaveta, né? Porque Deus não me deu para ficar lá dentro da gaveta. Deus me deu para me passar para os filhos dele que necessitam de amor. E eu falei assim, amém, Senhor, é verdade, eu tenho que buscar mais do que eu buscava. E assim é o Senhor. Diz para você, igreja, que está aqui nessa noite, busque a Ele. Busque a Ele. Porque você não sabe o dia de amanhã. Você pode sair por essa porta, nem dar 2 passos. Deus vai levar tudo aí. Para onde você vai? Você vai saber que lugar que nós vamos? Só Deus sabe. Então nós temos que buscar enquanto é tempo. Enquanto há tempo nós temos que buscar. Jesus está próximo, a volta dele está cada dia mais próxima. E as pessoas estão lá com as vendas nos olhos, com os ouvidos tampados, não querem ouvir a voz do Senhor mais. E aqueles que estão na casa do Senhor já estão querendo sair para fora. E nós só temos aqui buscar, não é sair. Nós temos que buscar, porque nós buscamos que Deus vai nos fortalecer. Para você ter forças para buscar outros que estão lá fora necessitando. Porque tem vidas aí fora sofrendo. Então nós temos que buscar. Se nós não buscarmos, como é que nós vamos ter força para você ajudar o seu irmão a levantar? Ou uma pessoa que nem conhece a palavra, ou outros que conhecem, mas por motivos saíram da presença do Senhor. Como que um fraco vai ajudar o outro fraco? Como que um fraco ajuda outro fraco? Às vezes um forte ajudar um fraco não é fácil. Então busca mais o Senhor, vamos valorizar. Eu quero que os irmãos abram suas Bíblias em Provérbios 2. Eu chamei. Aleluia, Jesus. Provérbios 2, 4, 5. Se buscares a sabedoria como a prata, e como há tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Para quem entende, a palavra já é bem clara. Se buscarmos a sabedoria como a prata e como tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento do seu Deus. A palavra diz: nós temos que buscar sabedoria. Nós temos que buscar. Será que nós estamos buscando? Será que você está buscando o Senhor como Ele deseja, como Ele quer? É a pergunta que o Senhor faz para você essa noite. Será que você analisa um pouco para ver se você está buscando verdadeiramente como Ele deseja, como Ele almeja ver os filhos dele buscando Ele? Será que estamos buscando Ele como se deve? Porque vir na igreja e sentar e cair é fácil, buscar mesmo. Porque nós, quando vamos buscar algo, é igual você tirar algo de um poço. Você tira lá de cima para baixo? Não tira, eu nunca vi. Só a chuva que cai lá de cima para baixo. Se você vai em algum poço pegar uma água, você tem que ir lá no fundo e buscar. Assim é a presença do Senhor. Assim é buscar o Senhor. Nós temos que começar por baixo. E muitos estão querendo buscar o Senhor, mas por cima. Só porque esses que vai buscar por cima, o tombo é feio. A queda é feia. Nós temos que buscar pela raiz, por debaixo da terra, para aquele brotando, para aquele cheirando, a raiz vai espalhando e assim vai só se expandindo. É assim que nós temos que buscar o Senhor. Será que você está buscando de forma correta?
Agora eu entro. Meu Deus. Aonde vocês têm batido? Aonde vocês têm batido a porta? Aonde vocês têm ido ir? Aonde? Não é eu que estou. O Senhor que mandou fazer essa pergunta. Aonde? Qual porta que vocês estão batendo? Qual porta, igreja, vocês estão batendo? Que nós estamos batendo? Porque portas são oportunidades, possibilidades, são barreiras que podem se transportar. Podem, é oportunidade, possibilidade e são barreiras. Porque as portas esperam algo. E portas abertas são sinônimos de convites. Portas abertas são sinônimos de convites. De esperança. E qual porta você tem batido? Porque também portas podem ser assustadoras e inibidoras. Tem vários tipos de porta que nós temos que bater. Agora basta cada um de nós saber qual porta nós estamos indo bater. Existem portas enormes, intimidadoras, para aquele que não é convidado a entrar. Qual porta que você não está sendo convidado a entrar e você está insistindo em entrar, ou até entrou sem a permissão do Senhor? Qual porta? Porque existem vários tipos de porta. Tem portas ruins, portas boas, portas melhores, portas de excelência. Qual portas que você tem batido ou que você tem entrado sem a permissão do Senhor? Abra suas Bíblias, irmão, em João 10. Agora que o negócio vai ficar. João 10. João. Aleluia, Jesus. Aleluia. João capítulo 10, versículo 7 ao 9. Capítulo 10, João 10, 7 ao 9. Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes terão ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. A palavra foi bem clara. Ele é a porta. Só o Senhor Jesus Cristo é a nossa porta. Só Ele é a nossa porta. Eu quero dizer para você: bata na porta. Porque portas existem para serem abertas, não para ficarem fechadas. Mas saiba qual é a porta que você deve bater. Amém, Jesus. Saiba qual é a porta que você deve bater. Porque portas foram feitas para ser abertas. Se você for na minha casa ali, eu só abro se eu quiser. Se você for na casa da Verônica, ela pode lhe abrir a porta. E assim você vai em várias portas. Uns vai fechar, outros vai dar com a porta na cara, outros nem abrem, outros fingem que nem estão ouvindo o batidinho. E assim. E qual porta que você tem batido? Qual porta nós temos deixado de bater? Qual porta, atenção, qual porta nós temos batido e qual porta
um ponto de interrogação. Qual porta? Porque assim, Deus falava, filha, muitos estão procurando aquela porta larga, que passa lá à vontade, entrando. Aquela estreitinha que você tem assim, ninguém está querendo, estão correndo longe. Fala, Deus. Estão correndo longe. E essa porta estreita, que mal cabe você lá, é a melhor porta que você vai encontrar. Porque porta larga é bom você passar à vontade, mas você quebra a cara lá na frente. E depois você quer ir embora culpa em Deus. Deus não é culpado. E muitos entrou em porta que não deveria entrar. É Deus. Muitos insistiram em entrar por essa porta. O Senhor falou que não é essa porta. E insistiram e foram. E hoje estão pagando preço alto. E não sabem por que o seu espinho está doendo na sua carne. Porque ele insistiu naquela porta que não era para entrar. O Senhor falou, não é aqui, é essa porta, mas eu quero essa e vou para aquela. E não é assim. Tem que ser a porta que o Senhor tem 3 portas. O Senhor fala, não é aquela nem essa. Ele vai falar para você ir para aquela. E você tem que obedecer a voz do Senhor. Porque nós já estamos na igreja, na presença do Senhor, nós já sabemos ouvir a voz de Deus. E muitos sabem ouvir, mas muito tanto assim falam assim, não é comigo, é com meu irmão lá atrás. Nunca é com a gente. E o Senhor fala, qual porta você tem batido e deixado de bater, tem um pontinho de interrogação. Porque isso é para a meditação de cada um de vocês. Porque o Senhor quer nos mostrar as portas certas para nós. Ele quer nos encorajar a batermos nela. Aquela porta certa, às vezes é uma porta certa, nós temos medo de ir para aquela e vai para aquela, nós estamos indecisos. Sendo que a certa é aquela que nós temos medo. Porque o inimigo ele coloca medo para você, para a gente ir naquele lugar que é certo. Porque ele sabe que lá você vai consertar, que você vai arrumar a sua vida, que lá está a sua vitória. Ele vai pôr coisas na mente da gente para não ir para aquela porta e para outra porta. E ele quer nos encorajar, ele quer que nós continuemos a pedir, buscar e bater, não desistir. Porque quando você tem aquela existência em bater na porta certa, a porta certa vai se abrir. A porta certa vai se abrir. E a que não é certa também pode ser aberta. Mas é por pouco tempo. É por pouco tempo que vai ser aberta. Porque uma das portas já foi aberta, irmão. Uma das portas já foram abertas por Jesus Cristo, quando ele foi crucificado. Uma das portas já foram abertas quando ele foi crucificado. E é só basta você agora só entrar. Porque nem precisa ter o trabalho de pegar na maçaneta, é só você entrar. Por essa porta que o Senhor Jesus Cristo abriu. Atenção. Porque lá nessa porta que você vai entrar, você vai ter a vitória certa. Você vai ter a resposta da sua oração. Você vai ter a resposta da sua busca, do seu pedir. Você vai encontrar nessa porta que o Senhor Jesus Cristo abriu quando ele foi crucificado. E essa porta tem vários tipos de porta. E uma delas é aqui o templo do Senhor. E uma delas é o templo do Senhor. Muitos estão perdendo as suas forças de vir na casa do Senhor cultuar. Muitos estão perdidos. Esses dias eu estava conversando, eu falei assim, meu Deus, como que pode? Um dia de domingo já diz tudo. Família. Onde que a família vai? Para uma igreja, porque os católicos vão para a igreja católica de manhã cedo. E muitos aqui de domingo
e ainda vinha assim, meu Deus, está no inverno, o povo não vai. Se está no verão, o povo não vai, porque o povo está escolhendo primeiro as coisas do mundo para depois vir buscar o Senhor. Meu Deus. Muitos estão, agora vai chegar o verão, muitos vão deixar de vir à casa do Senhor para ir lá para a praia. E depois querem a porta certa. Depois querem bater a porta certa e querem entrar. E muitos poderiam estar na casa do Senhor hoje. Mas muitos estão deixando a outra voz tormentar a mente. Igual a pastora Boizada, e é verdade. Fraquejar a mente das pessoas. Porque onde que ele vai trabalhar? Não é no meu braço, não é no meu... É aqui. Que é o principal do nosso corpo, é a nossa mente. Se nós deixarmos de raciocinar, mas vai ficar aí de qualquer jeito. Verdade, vida maluca. Então nós temos que saber em qual ponto nós estamos batendo e vamos deixar de bater. Porque nós temos, irmão, que ser obediente à voz do Senhor. Obedecer ao nosso Senhor. Porque eu creio que você que é pai e é mãe, você que tem pai e mãe, você obedece aos seus pais. Muitos hoje já não obedecem, mas ainda há pessoas que obedecem pai e mãe. E nós temos que obedecer ao nosso Senhor, porque Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Pai. E nós temos que obedecer a Ele. E muitos não estão obedecendo ao Senhor. Muitos querem fazer da forma deles, da maneira deles, do jeito deles. Não é assim. Nós temos que obedecer o Senhor. Ter obediência, irmão, a Jesus Cristo. Porque Deus quer ter comunhão conosco. Mas muitos têm deixado de ter comunhão com o Senhor. Quando a gente convida o Senhor para entrar na nossa casa, não é só no cômodo da sua casa. Ele tem que fazer morada em todos os cômodos da sua casa. Amém, aleluia. E muitos têm convidado o Senhor para entrar na sua casa, sim, mas têm deixado Ele na cozinha, sozinho. Tem deixado Ele na sala, sozinho. E Deus quer ter comunhão conosco. Nós hoje em dia estamos buscando mais comunhão entre os amigos do que com Deus. Nós temos buscado comunhão mais entre os amigos do que com Deus. E Deus quer comunhão com Ele. Ele quer que nós tenhamos comunhão com Ele. Ele quer que nós ousemos a bater a porta, que nós temos ousadia. E nós não estamos, e muitos de nós não estamos fazendo assim, tendo comunhão com o Senhor. E nós temos que ter comunhão com o Senhor. Porque, irmão, se você bate a porta ela vai te abrir novos caminhos, novos projetos, novos empregos, algo que você necessita. E eu quero dizer para você, ouse a bater na porta. Aquela porta que você talvez nunca imaginou na sua vida. Aquela porta que você acha que aquela porta ali é tão grande para mim, que eu não vou conseguir, eu não dou conta. Ouse a bater na porta. Pode ser ela o tamanho que for, grande, pequena, bata na porta, tenha ousadia de bater a porta. Mas bata na porta certa, a porta correta. Aquela porta que o Senhor abriu. Mas não deixe de bater a porta. Mas eu quero dizer para você que, acima de tudo, antes de você bater essa porta, você esteja atenta
a voz de Deus. Antes de bater essa porta, esteja atenta à voz de Deus. Porque Deus mandou alertar. Tem pessoas insistindo com aquela porta que não é. Ele já falou que não é aquela porta e pessoas estão insistindo em entrar por essa porta. E Ele vai permitir abrir essa porta. Mas não vai demorar nada. Porque Ele vai abrir e Ele mesmo vai fechar. Por falta de obediência, por teimosia. Ele está dando um alerta. Cabe a cada um de nós saber em qual porta nós estamos batendo. Amém. E ter atenção ao que a voz de Deus está dizendo. Amém. Porque Deus vai abrir. De tanto insistir, de tanto estar querendo isso, Deus vai abrir. Amém. Deus vai abrir. Só para mostrar. Tá vendo, filho? Não era, eu vou fechar porque não era isso que essa porta que eu queria para você. E Ele vai fazer, porque Ele faz. Ele pode tudo, nós não podemos nada, mas Ele pode todas as coisas, Ele pode tudo. Se Ele quiser tirar minha vida aqui agora, nessa questão de segundo, Ele tira a sua, tira de qualquer um. Misericórdia. Ele tem poder para isso, nós é que não somos nada. Amém. Nós somos mortos, fede mais do que não sei o quê. O que eu falei? E Ele pode tudo. E Ele está alertando a igreja. Não sou eu. Você pode pensar, irmão, não sou eu. Porque antes de eu estar aqui, Deus já falou isso comigo na minha casa. Amém. Eu falei, meu Deus, mas isso como é que eu vou... Diz somente a minha igreja. E hoje, quando meu marido me ligou, ele falou assim: não esconde nada que Deus não mandou você falar. Eu falei assim, mas Deus não mandou dizer nada. Porque eu não ia, né? Eu falei assim, Deus não mandou dizer nada. Eu falei assim, vou ficar quietinha na minha. Ele diz o que o Senhor mandar você dizer. Não tenha medo. Quando eu pus meus pés aqui, eu falei, Senhor, olha, já estou dentro do seu tempo. Não tem mais como eu recuar, não tem mais como eu voltar. Seja feita a sua vontade. Somente me usa como a sua atalaia. Eu quero ser a ferramenta nas tuas mãos. Amém, Jesus. Glória a Deus. E o Senhor diz: atenção para a porta que você vai bater. Mas antes de você bater a porta, você tem que pedir, buscar e depois bater a porta para ser aberta. Porque muitos hoje só estão querendo bater na porta, não estão querendo mais pedir e não estão querendo buscar. Pedir, nós pedimos demais. Eu falo que nós pede e não para mais de pedir. Se mandar falar assim, pega um papelzinho aí e escreve umas orações aí para a gente orar. Nossa, dá até um livro, se deixar. De tanto que a gente pede. Agora fala, vamos buscar. Meu Deus. Se o pastor falar assim, vamos fazer um propósito, faz aqui na Serra da Radapé. Coitado dele sozinho. Vai nada que eu vou. Coitado, é perigoso ele lá sozinho, porque buscar é que ninguém está querendo mais buscar. Amém. Porque buscar não é fácil não, mas nós temos que buscar. É desse jeito. E assim é a porta. Você tem que saber qual a porta que você vai bater. Vai emagrecer lá na rábida. Porque, irmão, Jesus está à porta e Ele te convida. Jesus está à porta e Ele te convida. E muitos de nós temos virado assim para Ele, simplesmente, não sou eu. Hello. E Ele está à porta e convidando nós para entrar. E agora eu faço essa pergunta. A porta do seu coração está aberta para o Senhor? Tá, igreja? Amém. A porta do seu coração está aberta para o Senhor? Porque a dele está
E o Senhor tem batido em portas aqui, e muitos têm fechado a porta para Ele. E muitos estão doidinhos para o Senhor entrar na casa, entrar pela porta, e Deus não está indo ainda. E outros não, outros Deus está indo lá, porque, irmão, Deus é assim, Ele trabalha de forma, não é porque não gosta mais de um do que do outro, é porque às vezes Ele quer trabalhar mais com aquele, Ele tem mais rapidez de trabalhar com esse irmão do que com esse. É como diz, as coisas de Deus ninguém é para entender, é só para fazer, porque é coisa mesmo, tem coisa que ninguém percebe. Doido mesmo. Mas é assim. Eu falo porque às vezes as pessoas me falam, Deus tem pressa de te usar. Eu falei, mas Deus, tanta pessoa que tem mais acima de que eu, que Deus não vai usar? Mas é porque tem pressa em mim. E como tem pressa em alguém também aqui. Amém, Jesus. Glória a Só Deus. porque muitos não têm deixado o Senhor trabalhar. E uma coisa que nós temos que fazer para o Senhor trabalhar nos nossos corações é deixar o nosso orgulho de lado. O nosso orgulho. Muitas vezes nós somos orgulhosos, mas não é nem porque nós queremos, até mesmo pelas situações das nossas vidas, o que a gente já sofreu, o que já viveu, a gente acaba tendo esse coração assim, de forma errada, que o Senhor não agrada, mas o Senhor trabalha. O Senhor, Ele arranca esse coraçãozinho aí e põe outro novinho e põe. Amém, Jesus. Arranca. Ele tem capacidade, mas para Ele fazer isso, você tem que deixar, você tem que permitir o Senhor fazer na sua vida. Porque Ele não invade o seu coração. É a mesma forma, você não entra na casa de ninguém se não lhe abrir a porta. Assim é o Senhor, se você não lhe abrir o seu coração para Ele entrar, fazer aquela boa faxina, Ele não vai entrar, porque Deus é mais educado do que nós. Deus tem mais educação do que nós. E nós temos que deixar o Senhor fazer essa limpeza no nosso coração, na nossa vida. Porque nós achamos que não, mas nós somos igual esses atores aí, ó. Cada lugar que eles vai, está lá as máquinas lá tirando foto tudo. E assim somos nós. Se nós vai por aí, faz coisas que não agradam, que não é correto, ele vai falar, nossa, mas aquela irmã ali é lá da igreja, mas é assim, um comportamento assim. E nós temos que começar de tudo, mudança na nossa vida. Amém, Jesus. Glória a Deus. Nós temos que começar do alto da cabeça a plano dos nossos pés. E não é só o interior, é o exterior também. E o Senhor diz, e eu pergunto para vocês, a porta do seu coração está aberta para o Senhor? Amém. Se não estiver, trata de abrir. Trata de abrir, porque Ele tem pressa em trabalhar em corações. A minha está escancarada. Entra. Porque, irmãos, muitas vezes, Senhor, como que o Senhor vai abrir a porta que nós necessitamos, sendo que nós precisamos de tanta mudança? Se a gente for desenrolar o nosso rolo daquele filme, nossa, é tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. Porque nós somos igual os alunos na escola, como que são? Todo dia você vai para a escola, segunda a sexta. Cada dia você aprende uma matéria. E assim somos nós na casa do Senhor. Cada dia nós aprendemos algo. Tem muitos que falam assim, já nasci em berço, já sei, não sabe nada, está mentindo também. Porque ninguém nasce sabendo, pode ter 100 anos de evangelho, que não sabe tudo, porque cada dia é um trabalhar. Cada dia Deus age de uma maneira. Cada dia Deus faz diferente. Vocês que estão aqui vendo, tem dias que o culto é diferente. Porque Deus está trabalhando, Deus quer coisas diferentes. Deus não é sempre aquela coisa, é arroz e feijão, não. Deus muda. Deus gosta de fazer a diferença. Deus, Ele quer fazer a diferença no meio do povo dele, porque senão Ele não teria abrido essas portas, que é o templo dele, o santuário dele, e não tinha colocado nós aqui dentro também. Porque isso foi uma grande porta, eu falo por mim, que uma das portas que o Senhor abriu na minha vida foi a casa dele. Porque eu era uma pessoa perdida na vida, que eu nem sei se eu estava aqui hoje se eu tivesse saído
o Senhor abriu essa porta até hoje, mesmo tropeçando. Às vezes eu venho para a igreja quase até rolando, mas eu estou aqui. E agradeço a Deus, porque Ele que abriu essa porta. Porque antes de nós imaginarmos no coração do Senhor, Ele já tinha projeto com essa porta aberta. Ele já tinha esse projeto. E assim eu digo para vocês, irmãos. Vamos aprender a pedir, a buscar e bater a porta. Porque muitos de nós, o Senhor fala assim, não é sim, não, sim, não. E nós queremos, mas aquela vai ser melhor, então eu vou para aquela. E o Senhor não era aquela que o Senhor queria para você. Não era? Então não vale a pena insistir, porque eu pago o preço, e o preço não é pouco, é grande, que dói. E tem pessoas aqui pagando preço caro por causa de portas que não era para ser abertas, muito menos entrar. Mas se entrou, vai ter que aguentar até o fim e buscar, dobrar o seu joelho para Deus ensinar a lidar com essa prova. Livra, Jesus. Porque eu não posso fazer, nem o pastor pode fazer, ninguém, a única coisa é só, como diz Josué e Caleb. Coloque seu Josué e Caleb no chão, porque agora é você, essa prova é você e Deus. Glória a Deus. E eu quero dizer, meu Deus, eu quero dizer algo aqui para, meu Deus, vocês que são solteiros, cuidado na porta que você está querendo bater. Cuidado com a porta que você está querendo bater. Atenção com a porta que vocês estão querendo bater. Porque tem portas enganadoras. Tem portas enganadoras. Queima ela. Não é queima não, é atenção mesmo. É atenção mesmo com essa porta. Depois não diga que o Senhor não avisou, o Senhor está avisando, cuidado com essa porta. Glória a Deus. Porque é verdade, a gente quando está solteira, nossa, aquela porta ali, um chuchuzinho, mas cuidado com esse chuchuzinho. Meu Deus. Ter cuidado com esse chuchuzinho. É melhor você ficar com aquela portinha lá, parece uma abobrinha, de que aquele chuchuzinho. É verdade. A verdade não merece castigo, é verdade. E muitos de nós hoje escolhemos pela aparência. E não é a aparência, não é a boniteza que vai levar alguém a lugar nenhum. Primeiro você tem que olhar o coração da pessoa, o interior dessa pessoa. Fala, Deus. Porque você paga preço. E tem pessoas que não era para ter acontecido coisas, insistiu, casamentos errados, coisas erradas, que está pagando alto preço. E o Senhor não quer isso para a vida de vocês. O Senhor tem coisas melhores. Aleluia. O Senhor quer coisas melhores para vocês. Não olha pela boniteza, não olha pelo belo carro que ele tem. Você pode falar, nossa, que ele tem um corpinho danado naquele lado. Não, vai perguntando a mim, você vai ver. Vai pelo danoninho, você vai ver. Melhor você ficar com aquele mais cheinho assim, que é mais fácil fazer uma dietazinha de que Mas atenção, vocês que são jovens, que estão querendo casar, ter uma família, ter um relacionamento, Deus vai dar. Mas é na hora certa. Enquanto Deus não vê, Deus não vê que você está preparado para formar uma família, Ele não vai te dar também não. Porque nós temos que saber que família não é qualquer coisa. Família, manter família é difícil. Mas Deus não fez nem eu nem você para ficar aí sozinho também. Família não é fácil. Mas o Senhor deixa essa leve. Cuidado com as portas que você está querendo bater. Não tenha pressa, não tenha pressa. O apressado come cru. O apressado come cru. Então deixa melhor ir naquele banho-maria, devagarzinho, deixar Deus trabalhar. Porque assim, Deus quando Ele quer abrir a porta para a pessoa, Ele abre assim, na sua frente, Ele escancara.
achar que está certo, ele vai escancarar a porta na sua frente. Então vamos vigiar, igreja. E não só as solteiras. Nós que somos casados também nós temos que vigiar, porque tem muitas portas aí assim, Cris, eu estou aqui. Mas vai cair por terra em nome de Jesus. É verdade. Porque o inimigo quer destruir com cada um. Você não acha que ele vai ali e vai cutucando. Ele vai igual aqueles dois assim quando está querendo algo que ele quer gastar um jeito. E muitos estão deixando essa brechinha nessa porta para acontecer isso. Então vamos ter atenção, igreja. Amém. E até aqui falou o Senhor.